Pode abrir. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Estamos começando agora a edição especial do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Pernambuco. E esta edição é especial porque é uma entrevista exclusiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um grupo de jornalismo independente. Lula está realizando uma caravana pelo Nordeste e na visita ao Recife, hoje à tarde, haverá um grande ato político na Praça do Carmo a partir das 4 da tarde. Bom dia, Lula. Bom dia, Paula. Também estamos com a presença da senadora Gleisi Hoffmann, que é presidenta do PT. Bom dia. Bom dia, Paula. Para realizar a entrevista, contamos com a participação do jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Também estamos com a jornalista do Terral Coletivo de Comunicação Popular e Centro de Cultura Luiz Freire, Débora Brito. Bom dia, Débora. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todo mundo que está nos ouvindo agora. E também com o coordenador nacional de comunicação da Abraço Brasil de Radiodifusão Comunitária, Wagner Souto. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos que estão aí conosco. Vamos aí, Só um minutinho, minha conexão caiu. Lula, para começar, a gente tem acompanhado a caravana pelo Nordeste, tem visto as fotos que mostram muita vibração das pessoas, né, muita gente, mas ao mesmo tempo, na conjuntura política brasileira e nacional, né, a gente não vê muita reação popular contra as reformas do governo Temer. O que a gente percebe é que as ruas estão vazias. Como o senhor analisa essa desmobilização da sociedade? Olha, eu acho, Paula, que a sociedade ela tem se manifestado. O que você não pode é exigir que a sociedade se manifeste 24 horas por dia, todo dia. É preciso que a gente faça uma agenda seletiva com datas importantes para você poder mobilizar. É importante lembrar que o movimento sindical fez uma das greves mais importantes da história do movimento sindical, uma greve que paralisou praticamente todos os estados, paralisou as grandes capitais do país contra a reforma. Acontece que você não consegue mobilizar todo santo dia, porque o pessoal sabe contar voto, e o pessoal percebe que tem uma maioria de deputados e senadores conservadores que, independentemente do movimento, vão fazer a aprovação. O movimento sindical foi a Brasília, teve uma verdadeira guerra, teve muita bala de gás, bomba de gás lacrimogênio, e o movimento sindical tem um limite também, né? O que é importante é que essa não é uma briga que termina porque foi aprovada a reforma. Nós vamos ter eleições em 2018 e eu penso que um candidato, sabe, a progressista, que queira efetivamente conversar com a sociedade brasileira, vai ter que votar esse tema. Vai ter que votar, porque qualquer candidato de esquerda que ganhe as eleições, ele vai ter que discutir alguma coisa que possa revogar parte das coisas que foram aprovadas, até porque, Paula, a emenda que limita os gastos durante 20 anos, se ela não for revogada, ninguém consegue governar esse país. Esse país não pode ficar todo ano anunciando um corte no orçamento, um corte no orçamento, um corte no orçamento. O corte no orçamento significa menos investimento significa menos emprego significa menos salário significa menos consumo, e tudo isso junto significa empobrecimento do Brasil. Então, obviamente, que a gente tem vários momentos para brigar. Eu, por exemplo, acho que em algum momento o PT e os partidos de esquerda, Frente Brasil Popular, vai ter que colocar no tema do debate uma coisa chamada plebiscito revogatório. Ou seja, alguém que quiser ganhar as eleições vai ter que pegar uma autorização do povo brasileiro para poder fazer as mudanças que tem que fazer, porque não é possível. Eles vão privatizar a Eletrobras, vão privatizar o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, BR, aeroportos, ou seja, é indescritível que ao invés dos empresários quererem fazer alguma coisa nova, algum ativo que gere emprego, eles estão comprando as coisas que estão prontas, sabe? E aí vão fazer um ajuste administrativo, mandando uma gente embora, diminuindo o salário e aumentando o desemprego. É tudo que
que um governo não deve fazer, eles estão fazendo. Ou seja, aquilo que foi feito na Rússia após a queda do Muro de Berlim é o que eles estão fazendo agora. Olha, se o governo não tem capacidade de governar, sabe, o governo então peça as contas e faça outra coisa e deixa o povo, sabe, escolher alguém que possa governar o Brasil. Por isso é que eu acho que a gente não deve imaginar que é possível todo mundo estar na rua todo dia. Sabe, o trabalhador também é esperto, o trabalhador é inteligente, ele sabe qual é o limite que ele vai, ele sabe quando ele pode ganhar, ele sabe quando não adianta ir, sabe? Então eu acho que nós vamos mudar muita coisa nesse país. Eu tenho fé que os setores progressistas da sociedade podem, em 2018, ganhar as eleições e podem mudar muita coisa para melhor. Não é mudar por mudar, é tentar mudar para você construir uma coisa mais sólida que seja inclusiva para a sociedade brasileira. Não fique preocupada não com a falta de mobilização, que ela virá no momento certo. Laércio? Lula, você está na sua terra natal, né? Pernambuco, e aí eu queria fazer uma pergunta relacionada com 2 tempos de Pernambuco. Há 4, 5 anos atrás, Pernambuco era um oásis. As informações aqui, a gente estava quase com pleno emprego, né? O PIB de Pernambuco crescia mais do que o PIB do Brasil. Passados 4, 5 anos, o cenário mudou completamente. Hoje, para você ter ideia, vou dar só 2 dados. 50% do aumento de homicídios no Brasil esse ano foram computados. O responsável por 50% do aumento dos homicídios no Brasil é Pernambuco. E a gente em Pernambuco está com a taxa de desemprego na casa dos 18,8%. Ou seja, 5 pontos percentuais maior do que a média nacional. E aí eu pergunto, o que é que aconteceu? Né? Eu sei que teve o processo todo do impeachment, tudo isso, mas o que aconteceu? Você veja que a refinaria, a estaleira demitiram 40 mil pessoas nos últimos anos, 3, 4 anos, né? E a gente tem essa situação de taxa altíssima de desemprego. Qual é a esperança que os pernambucanos podem ter para o futuro governo do PT, da esquerda? O que é que pode mudar? Porque a gente tem esse quadro maravilhoso atrás e agora só se vê uma situação muito difícil no Estado. Ô Laércio, eu não defendo o Estado empresário. Eu não defendo o Estado querendo administrar a empresa, querendo administrar as coisas. O que eu defendo é o Estado indutor do desenvolvimento. É o Estado que tem que ter capacidade de planejar uma certa igualdade de oportunidades para todo o Estado da Federação Brasileira. Eu tinha consciência, quando assumi a presidência, de que era preciso você priorizar determinados investimentos e induzir outros investimentos para a região do Nordeste brasileira, porque era a região que aparecia nos jornais, porque tinha mais mortalidade infantil, porque tinha mais desnutrição, porque tinha mais analfabeto, porque tinha mais evasão escolar, porque tinha mais seca, porque tinha mais invasão do supermercado. Era a visão que se tinha do Nordeste, era que o Nordeste era um produtor de miseráveis para o restante do Brasil. Eu nunca acreditei que o Nordeste nasceu para ser pobre, o Nordeste nasceu para ter oportunidade, até porque, até antes da chegada de Dom João VI aqui, o Nordeste era a parte mais desenvolvida do Brasil, e Pernambuco era, sabe, o charme dos investimentos aqui da coroa. Ora, de lá para cá muita coisa mudou e o Nordeste foi ficando empobrecido, e nós resolvemos mudar isso. Nós resolvemos mudar isso introduzindo a vida da indústria automobilística para o Nordeste brasileiro, porque eu não sei se você sabe, né, o companheiro que compra um carro aqui, ele paga o imposto em São Paulo. É uma coisa absurda, é quase que uma expoliação ao povo nordestino. E o Nordeste ele tem que ser repensado, qual é o modelo de desenvolvimento e que tipo de desenvolvimento a gente quer para o Nordeste. Compensa ainda continuar produzindo cana-de-açúcar no Nordeste? Ou nós temos que discutir um outro tipo de aproveitamento da zona da mata, ao invés de cana? O que a gente pode produzir? Né? Se pensou muito na seringa, mas a verdade é que ninguém trabalhou na seringa. Eu vinha a um escritório da Embrapa, você tinha um centro de pesquisa que estava produzindo uma cana que produzia, sabe, a mesma quantidade por hectare que produzia São Paulo. Eu nem sei se está funcionando. Mas aí nós resolvemos tentar trazer para cá o quê? Indústria do conhecimento. Universidade. Escolas técnicas. Ou seja,
nós resolvemos descentralizar um pouco aquele negócio do Nordeste ser o estado que tinha menos mestres, menos doutores, menos pesquisa, menos escola técnica. Nós resolvemos, então, transferir para o Nordeste essa indústria do conhecimento, porque uma universidade num estado gera milhares de empregos. Você pega o que significa a Universidade do Vale de São Francisco, sabe? Aquela beleza lá entre Petrolina e Juazeiro. E, ao mesmo tempo, nós resolvemos fazer política de financiamento dos setores mais necessitados, a compra de alimentos, o programa dos para todos, Bolsa Família, a inclusão bancária de quase 70 milhões de pessoas, ou seja, o Nordeste passou, em alguns momentos, a ter um crescimento tipo China. Né? O Nordeste passou, eu lembro que quando eu fui para a televisão, dia 23 de dezembro de 2008, fazer apologia do consumo, porque a imprensa dizia que o povo não estava consumindo, portanto o desemprego ia aumentar, eu fui dizer para o povo, o desemprego vai aumentar mais se você não consumir. Então você consuma com responsabilidade, não faça dívida que você não pode pagar. Ou seja, foi a primeira vez, né, que a classe D e C consumiram mais do que a classe A e B. Que eles foram a compra de verdade. Então o Nordeste passou a ter um padrão de vida muito melhor. Mas muito melhor. O povo aqui respirava, sabe, o otimismo, respirava a esperança. O povo começou a trocar o seu jumentozinho por uma moto, o pessoal comprou a comprar carro novo, o pessoal passou a produzir. Nós criamos o PA para comprar alimento do pequeno produtor. O Nordeste não tinha acesso ao Pronaf, passou a ter, sabe? Foram 1.400.000 cisternas feitas nesses 12 anos de governo, o que era praticamente impossível pensar. Então, o que mudou agora, desse momento de euforia? A visão do governo, filho. O que mudou foi a visão do governo. Sabe? A visão do governo incompetente, ilegítimo, sabe? Que não pensa no Brasil, ele está pensando no orçamento. Sabe? O orçamento é feito para a nação, é feito para o povo, ou seja, se você não leva em conta isso, o Nordeste está empobrecido outra vez. Mas não é só o Nordeste, porque quando a gente fala em pobreza, todo mundo logo olha para o Nordeste. São Paulo, querido, que é o estado mais rico da federação, tem 1.400.000 famílias que recebem o Bolsa Família. Deve ter 3 vezes mais que Pernambuco. Acho que só perde da Bahia. Então a pobreza está espraiada na medida em que o governo não tem competência de alavancar o desenvolvimento e não tem nenhum jeito de você fazer a economia crescer se você não tiver investimento, sabe, no setor produtivo, em infraestrutura, e aí o governo é que tem que dar o pontapé inicial. Porque se o governo não acredita nele, quem vai acreditar? Se o governo não tem confiança nas suas políticas, quem vai ter? Por isso é que eu acho que tem uma coisa mágica na governança, credibilidade. Sabe? O governo, ele tem, quando abrir a boca, as pessoas têm que acreditar. Por que aumenta o homicídio? Porque aumenta a pobreza. Tá? É uma coisa que está intimamente ligada, ou seja, o cidadão teve acesso a um bem material, o cidadão teve acesso a uma casinha, o cidadão teve acesso ao emprego. De repente o cara perde tudo. Então vira uma indústria de roubar celular. Para quem que rouba celular? Para vender, para ganhar um dinheirinho. Ora, então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança. Não tem nada lá que possa motivar mais um ser humano do que ele acreditar sonhando com alguma coisa boa. Sabe? Amanhã vai ser melhor, depois da manhã vai ser melhor. Mas se ele não vislumbra esse mundo melhor, e se ele não tem esse sonho, ele cai no desespero. Então é isso que nós temos que pensar. E também porque, viu, Lécio, o ódio está disseminado no país. Né? O ódio, e eu responsabilizo muitos meios de comunicação, sabe, que disseminaram ódio nesses últimos 4 anos, 5 anos, sabe, e que é preciso distensionar para a sociedade perceber que a torcida do Santa Cruz do esporte não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar cerveja junto. Aí você ainda deixa o pessoal do Náutico batendo palma do lado. Então, eu acho que está muito ligado a isso. Eu acredito, Lércio, e tenho esperança de que o PT volte ao governo, o PT introduzir no Brasil outra vez a política de inclusão social, mas não só social, a política de inclusão educacional, a política de inclusão, sabe, no mercado, a política de inclusão no emprego, a política de inclusão dos estados.
Quando o governo começa a pensar em distribuir verba para os estados, ele tem que saber que são os estados mais necessitados que têm que receber uma parte maior daquele crescimento. Se a gente não induz, não vinha fábrica de remédio para cá. Sabe? Se a gente não produz, não vinha fábrica de automóvel para cá. Se a gente não induz, não vinha a refinaria para cá. Não vinha, ou seja, ali ia para o centro-sul do país, tem mais tecnologia, tem mais mão de obra qualificada, tem mais mercado do consumidor, por que eu vou investir no Nordeste? É somente o Estado que tem que ter coragem de dizer, não, nós agora vamos desenvolver tal região. Eu não esqueço nunca, o Vale do Tennessee nos Estados Unidos era uma área totalmente, sabe, impensável de qualquer desenvolvimento. Quando os americanos resolveram fazer investimento, o Vale do Tennessee ficou uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos. Eu aqui no Nordeste, eu tinha um sonho que não foi possível realizar. Cheguei a conversar com o Humberto Costa. Eu tinha vontade de pegar a região mais seca do Nordeste, a mais seca, aquela que era mais seca, e fazer naquela região um centro universitário de medicina. Fazer uma coisa, sabe, Las Vegas, para resolver a problema, fez cassino. Eu queria fazer um centro, sabe, de formador de medicina, de médico aqui, de tudo que é especialidade, para a gente ter médico com o coração brasileiro. Para a gente ter um médico formado sabendo aonde é que está o sofrimento real, sabe? Para a gente ver se humaniza mais essa questão da saúde no Brasil. Débora? Lula, você falou uma coisa muito interessante e você vem falando sobre a mídia, né, recentemente, já há alguns meses, e citando também a Rede Globo como articuladora do golpe, né, pensar nesse contexto atual que o Brasil está vivendo e que grande parte da sociedade se informa pelos grandes veículos de comunicação, especialmente a radiodifusão. Acho que uma das provas que a gente teve do golpe é também o ataque à Empresa Brasil de Comunicação, né, o sistema público de comunicação, mas também há outro lado do campo da democratização da comunicação que a gente não conseguiu ter avanços. Por exemplo, a regulação da Constituição brasileira, os artigos que falam da comunicação. E queria saber como você enxerga isso agora, uma construção da candidatura para 2018, e como enfrentar a regulação dos meios de comunicação. Bom, Débora, deixa. Você quer complementar alguma coisa? Não é bom você fazer outra pergunta, assim eu respondo. As rádios, para analisar as rádios Com as rádios comunitárias. É porque, Lula, a pergunta que eu quero fazer para você é uma pergunta que é um sentimento de todo radialista comunitário, de todos aqueles que estão aí inseridos dentro das suas emissoras espalhadas pelo Brasil. O processo da redemocratização da comunicação, em meados dos anos 90, hoje, por coincidência, estamos comemorando os 21 anos de luta e resistência da Abraço Brasil. E nos anos 90 houve todo um estímulo da esquerda de formatar uma rádio comunitária, de ter uma emissora de rádio comunitária, de ter a resistência da comunicação comunitária. E chegamos no século XXI, o campo progressista, o Partido dos Trabalhadores, você assumiu a presidência da República e as rádios comunitárias teve o sentimento de que não conseguiu ampliar essa questão da democratização da comunicação. As rádios comunitárias ficaram para trás e o sentimento que é movido hoje pelos radialistas comunitários, pelas emissoras, e principalmente a nós que estamos militando dentro da Abraço, é que 2018 se aproxima e o que a gente está analisando é que será que esperaremos a mesma coisa, ou o que está acontecendo hoje aí no Brasil da mídia tradicional, que vem aí apoiando esse conservadorismo. Será que a gente vai ter algo diferente, pelo menos assim no campo da democratização da comunicação e da mídia alternativa? Não sei se você entendeu. Eu entendi, Débora e Wagner. Eu até depois queria que a Gleice desse um pitaco nessa resposta. Eu vou tentar dizer, eu começo fazendo a minha culpa, porque eu acho que nós deveríamos ter feito mais e não fizemos mais.
na questão da regulação do meio de comunicação. Era um pouco de uma visão talvez menor do que a necessidade. Nós só fomos fazer a conferência de comunicação no final de 2009. Aqui foi uma grande conferência que teve a participação, inclusive, de alguns meios de comunicação maior, não teve a Globo e a Record, mas teve outros, e foi uma decisão muito importante. Nós imaginávamos, e quando o Paulo Bernardo foi assumir o Ministério da Comunicação, a ideia era que ele enviasse aquilo para o Congresso Nacional. Certamente a companheira Dilma não mandou, por alguma razão, por alguma orientação, ela resolveu não mandar, porque tem sempre aqueles que chegam no ouvido da gente e falam, não, você tem que conversar, a pessoa precisa tomar café com o João Roberto Marinho, a pessoa precisa almoçar com a Folha, a pessoa precisa almoçar com uma vez. Tem sempre isso, que é falta de diálogo, que não é falta de diálogo. Eu tenho hoje, sabe, muito convencimento disso. Nós avançamos quando fizemos a TV Brasil, ou seja, foi uma dificuldade, não pense que foi fácil aprovar a TV Brasil. Se não fosse uma companheira como a Tereza Cruvinel, sabe, ir para dentro do Senado 24 horas para convencer o senador a aprovar, que tudo tinha aprovado. Nós colocamos o orçamento da TV Brasil de 350 milhões de reais. Por quê? Porque a gente queria ter um padrão bandeirante, na verdade. A gente queria que a televisão começasse mais ou menos como a TV Bandeirante, tendo 3% de audiência no Brasil, o que era uma coisa muito qualificada. Mas eu não vou fazer críticas às pessoas que trabalharam, porque são todas pessoas muito qualificadas. Mas sabe o que acontece? É que minha mãe dizia, cada macaco no seu galho, sabe? Você precisa colocar a pessoa certa no lugar certo para as coisas darem certo. Nós fundimos 2 empresas falidas, ou seja, aí o resultado foi um gigante falido, quando a gente deveria ter aproveitado e ter criado uma coisa nova, uma nova mentalidade. O fato concreto é que nós não mandamos para o Congresso Nacional, e eu agora tenho quase que como compromisso de honra, sabe, de que nós vamos fazer a regulação. Agora, obviamente, Débora, que isso está ligado à correlação de força que a gente tiver no Congresso Nacional. Não adianta a gente ficar xingando o Congresso Nacional. O Congresso Nacional não presta, o Congresso Nacional não presta, o deputado não presta. Os deputados que estão lá, e os senadores que estão lá, na verdade, eles representam a cara do povo brasileiro no dia da eleição. O povo foi votar com aquela cara. Então parimos aquilo. Se depositou óleo na urna e se colheu aquilo lá. Plantou vento, colheu tempestade. Então nós precisamos ter em conta que as reformas que nós queremos fazer, elas estarão intimamente ligadas à capacidade que a gente tem de convencer a sociedade a dar ao presidente que for eleito uma força dentro do Congresso Nacional capaz dele fazer as modificações. Senão, vai ficar só no discurso. Todo deputado tem uma rádio, todo deputado tem uma televisão, todo deputado tem uma retransmissora, todo deputado tem... E a maioria lá, é a maioria. Eu, para conseguir a TV dos Trabalhadores, eu fui reivindicar a TV dos Trabalhadores em 1987. Eu era deputado constituinte. Ela só foi sair em 2010. Ela demorou quase 20 anos e não saía. E saía de todo mundo e não saía. Porque eu não sei se você sabe, no Brasil foi criada as agências reguladoras, que na verdade você se mata, você é xingado na rua, você ganha uma eleição, aí depois quem governa são as agências reguladoras, de pessoas que não foram votadas, de pessoas que não mandam nada. Vou contar uma história que tem um companheiro que eu indiquei para a Agência Nacional de Telecomunicações, e era uma pessoa que muita gente reivindicava por ele, que era um sindicalista e tal, e aí eu coloquei ele lá. Aí teve um problema lá qualquer que eu fui chamar ele para conversar. Sabe o que foi o recado que ele mandou para mim? Olha, avisa ao presidente que a agência tem autonomia. Tá? Aí eu pedi para o advogado-geral da União, na época acho que era o Top, fazer um parecer, dizendo que a agência não definia políticas públicas. Quem definia a política era o governo. A agência apenas regulava, sabe? Para as pessoas se terem. E hoje eles mandam. Eu fui tirar um cara de uma agência e ele falou assim para mim, era um sábado, ele estava de férias, eu chamei ele para conversar. E ele falou assim para mim, ô presidente, o senhor sabe que o mercado não vai gostar. Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, pô, eu sou eleito, já perdi 4 eleições.
sabe? Ganho uma. Aí eu vou tirar um cara que eu nem conheço, o cara fala, você sabe que o mercado não vai gostar. Eu não pedi para o mercado para ser eleito, pô, então, sabe? Tirei o cara. Eu estou dizendo isso para entrar na tua pergunta, ô Wagner. É importante, veja, quando a gente pensou na rádio comunitária, estava muito tempo atrás, a gente, na verdade, já estava detectando a necessidade de reformular e de regular os meios de comunicação no país. Porque se a gente tivesse os meios de comunicação funcionando corretamente, ninguém pensaria em rádio comunitária. Se a rádio da minha cidade dá audiência para todo mundo, dá lugar para todo mundo tem vez de voz, direito de resposta, por que eu vou criar uma rádio? Não, eu vou utilizar aquela. Então, quando nós, isso é como escola pública, ou seja, quando uma pessoa de classe média, sabe, percebe que a escola pública não está boa, ele vai para a particular. Ele está deixando de brigar para melhorar a escola pública. Porque ele tem uma válvula de escape. Nós fomos para a rádio comunitária, sabe, e deixamos cada vez mais 9 famílias e tomando conta de tudo que é meio de comunicação nesse país. Tá? E você sabe que essas coisas, tudo passa pelo Congresso, querido. Tudo passa pelo Congresso. Então, nós, inclusive, temos que fazer uma reformulação, não apenas na regulação do meio de comunicação, mas, inclusive, no papel da rádio comunitária. Porque, pelas informações que eu tenho, sabe, muitos setores das igrejas evangélicas se apoderaram, sabe, da rádio comunitária. Ela não está na mão do povo, ela está na mão do pastor, em vários lugares do Brasil. E tem pastor que tem 3, tem 4, tem 5 rádios comunitárias. Ou seja, então é preciso, eu estou dizendo isso, Wagner, com todo carinho, é preciso que durante o processo eleitoral a gente diga claramente o que a gente deseja desse país, para que a gente possa cobrar do deputado que vai ser votado quais são os compromissos que ele tem. Porque se ele não tem nenhum compromisso com a gente durante o processo eleitoral, depois é que ele não vai ter mesmo. Para a gente fazer a rádio comunitária ser uma alternativa de verdade. E agora eu passo a palavra para a Gleice, porque eu ficar falando mais sobre nada para ela falar. Como ela é senadora, ela está lá dentro, ela está vendo como é que funcionam as coisas. Tem um café quentinho ali, presidente. Então, eu acho que essa questão que o presidente coloca da correlação de forças do Congresso é uma realidade que a gente enfrenta e é muito dura. Porque a maioria lá é dono de retransmissora de TV. Não estou dizendo nem de transmissora, é retransmissora. Porque nós temos poucas transmissoras e muitas retransmissoras, né? Quando a gente fala em regulação de mídia, nós não estamos falando aqui de crivar o conteúdo. Você não pode falar isso, não pode. Nós estamos falando o seguinte, um grupo familiar não pode ter vários grupos de comunicação, né? O que a gente chama de propriedade cruzada. Tem a TV, tem a rádio, tem o jornal e tem um monte de retransmissora embaixo. Então, se tem a Globo, que ela tem uma programação nacional, mas ela passa para o Brasil inteiro através das suas transmissoras, tanto que o pessoal trabalha pouco conteúdo local. E foi aprovado no seu governo uma lei que determina que tem que ter o conteúdo regional, tem que ter o conteúdo local, e a gente tem que fiscalizar isso para acontecer, porque também não está acontecendo, né? Então, acho que tem que esclarecer a sociedade. Nós perdemos, acho que um pouco o presidente nesse debate, que o pessoal diz assim, não, vocês querem regular a mídia, vocês querem fazer censura, vocês não querem que a gente lide. Mas não é isso. É uma questão econômica, é uma concessão pública. Você não pode fazer do jeito que você quer, né? Então, os Estados Unidos têm mídia regulada, a Europa tem mídia regulada, o Brasil tem que ter. Eu acho que nós temos hoje mais condições de fazer esse debate e, como disse o presidente, levar isso numa mobilização social. E rádio comunitária, eu realmente acho que a gente teve problema no governo. E por que eu acho que isso acabou indo para a mão dos evangélicos, das igrejas evangélicas? Porque nós deixamos as rádios comunitárias sem alternativa de sustentação. Então, o que acontece? A rádio comunitária ela só pode atender 1 quilômetro, né? E ela não pode vender espaço, ela não comercializa. Ela tem que ter apoio cultural. Então, é muito difícil para a comunidade conseguir o apoio cultural e ainda no negócio limitado a 1 quilômetro de atingimento. Então, o que acontece? Os evangélicos entraram, tinham recurso, colocaram nas rádios comunitárias e fizeram funcionar. Nós temos que mudar isso, mas aí tem um lobby grande das rádios comerciais que não deixam também mudar. Até tentamos no Congresso Nacional, conseguimos avançar um pouco, mas não o tanto que a gente gostaria. Mas a gente está com um grupo bom lá no Senado, também na Câmara, o pessoal das rádios comunitárias, depois nós podemos conversar um pouco e ver como é que a gente encaminha aí as propostas que a gente tem.
Só uma coisa mais. Uma das coisas que está me incomodando e eu hoje tenho mais disposição de brigar, porque tem gente que fica muito seduzida pela opinião pública, né? E qualquer coisa que a gente fale de abertura, de regulação, já vem uma enxurrada de manchetes de jornais dizendo que a gente quer fazer censura, que a gente não quer. O que me incomoda na comunicação? Vamos pegar o estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco tem aqui uma retransmissora da Globo. Portanto, aqui tem uma TV Globo que tem um dono. Tá? Esse cidadão e essa. A Globo aqui é da Globo mesmo. Da Globo mesmo. Vamos pegar outro como exemplo. Mas tem um dono. Claro. Tem um dono. Todas elas têm um dono. Olha, quer dizer que acaba de chegar a nossa querida presidenta Dilma Rousseff, está ali toda simpática. Qual é o problema? É que qualquer que seja a retransmissora, você tem um dono. Quer dizer, esse dono, na verdade, ele não é dono do meio de comunicação. Ele é um agente de publicidade. Porque, veja, ele não tem programação local, a programação local é meia hora de jornalismo de manhã, meia hora de jornalismo na hora do almoço e meia hora de jornalismo à tarde. O restante, ele ganha vendendo propaganda. Sabe? Ele está passando um enlatado americano, sabe, determinado pela matriz, e quando vem a publicidade, ele vira empresário. Ele vendeu a publicidade para cada Bahia, para cada Pernambucana e tal. Olha, é preciso que a gente discuta com muita seriedade a programação local. Você tem que ter uma quantidade de horas de programação local para você gerar emprego, para você ter mais jornalista, para você ter mais artista, para você ter mais novela. Por que Pernambuco, ou a Bahia, ou o Ceará tem que ficar assistindo as coisas que a Globo quer que a gente veja e a gente não pode ter uma coisa aqui que eles tenham que ver? Por que a cultura é só de cima para baixo e não de baixo para cima? Será que Pernambuco não tem nada para mostrar ao mundo? Será que Roraima não tem? Será que Rondônia não tem? Será que o Amazonas não tem? A gente é obrigado a ver, sabe, tudo. Será que aqui a gente não tem uma Ana Maria Braga? Será que a gente não tem aqui um Faustão? Será que a gente não tem aqui, sabe, do esporte, um Galvão Bueno? Será que não tem as pessoas daqui que podem daqui transmitir coisa para lá? Por que o pessoal só tem que saber o que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, e eles não têm que saber o que tem, sabe, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste brasileiro? Então eu acho que a reformulação do meio de comunicação, ela vai exigir um debate mais profundo e vai ser uma coisa muito penosa, porque vai ser uma coisa radicalizada e nervosa. Porque eles não querem abrir mão de um sentido. E a gente não está propondo um modelo cubano em que você vai passar o que o governo quer, um modelo chinês, não, a gente está propondo algo mais parecido com os ingleses, mais parecido com os alemães, mais parecido com os americanos. Olha, se o jornal e a rádio quer ter posição política, tem um editorial. O dono apareça todo dia com a cara lambida dele, sabe, dizendo o que ele quer e o que ele vai votar. Mas quando se tratar de notícia, a notícia tem que ser a verdade. Esse é o compromisso do meio de comunicação. Tem um pensamento político no editorial do jornal, da revista, da televisão, mas tem o compromisso com a verdade no noticiário. É uma briga séria, querida, é uma briga do tamanho da guerra do Vietnã. Laércio. Lula, uma questão aí do política de alianças. Vamos voltar para a política propriamente dita. Política de alianças para 2018. Eu já vejo aí na internet um certo debate aí sobre frente ampla ou frente popular, né? E aí eu queria repercutir um pouco, deve ter acompanhado aí, a presidenta Gleisi também, a repercussão do encontro com o Renan Calheiros em Alagoas. A gente já vê aí informações nas redes de que o PT pode apoiar Cátia Abreu em Tocantins, o encontro do Lula com a família Sarney agora no Maranhão. E aí fica aquela discussão. Como é que vai ser? Porque a imprensa já está falando sobre tudo isso. Como é que vai ser compatibilizar a agenda de Flávio Dino com a agenda da família Sarney? Eu pergunto isso porque esse é um debate que está acontecendo muito na esquerda. Como a gente está falando, muita gente aqui do movimento popular, movimento social, que acredita que muito do que aconteceu nos últimos anos, o impeachment da ex-presidenta Dilma e tudo mais, tem a ver com essas alianças, digamos assim, mais ao centro-direita, né? Muitos dos partidos que lhe apoiaram a presidenta Dilma, na hora do impeachment, vou dar o PSB, por exemplo. O senhor teve com Renata Campos aqui
o governador Paulo Câmara, o prefeito Geraldo Júlio, o PSD, a bancada do PSD na Câmara votou majoritariamente pelo impeachment. E aí fica essa questão, o senhor acha, como é que o PT, como é que o senhor vê essa política de alianças que vem? E aí eu vou fazer uma pergunta que muita gente de esquerda está se fazendo, e os movimentos sociais também. Se busca o mesmo tipo de aliança, a gente não pode estar daqui a 2 ou 3 anos um passo atrás, no sentido de voltar a essa situação de ingovernabilidade no Congresso Nacional e ter traições que ocasionaram, que ocasionou nos últimos anos. Né? É claro que eu sei que tem uma variável governabilidade também. A gente não pode, o nosso presidencialismo coalizão. Mas eu queria que, eu sei que a esquerda e os movimentos sociais estão pensando muito nessa pauta de alianças, que o senhor comentasse. Eu acho que é importante que o movimento social e que a esquerda se preocupe com isso. Quando um partido político como o PT procura fazer aliança política, e só procura fazer essa aliança política quando ele tem clareza de que sozinho ele não ganha as eleições e que se ganhar não tem como governar se você não tiver uma maioria no Congresso Nacional. Esse é o dado concreto. Eu não quero ter um partido político que faça como fez o Partido Comunista Italiano durante 30 anos. Era o melhor partido comunista do Ocidente, mas não passava de 30% dos votos. Aqui no Brasil, para você ganhar, você tem que ter 50% mais 1% dos votos. Então, todo mundo tem que ter clareza disso. Eu posso ser como eu fui em 89, 94, 98, o candidato, da esquerda, e a gente ficava com 24, 28, 30, 31%. Quando nós resolvemos, eu disse ao PT, eu não quero mais ser candidato para ter 30%. Eu quero ser candidato para ganhar, então eu tenho que procurar onde estão os outros 20% que eu preciso. Eu preciso procurar esse lugar. E fui procurar no Zé Alencar, que representava um setor empresarial importante, um homem altamente digno e decente, e conseguimos ultrapassar a barreira dos 50%. Toda eleição vai acontecer isso, gente, toda eleição. Veja, o povo vai ter que compreender as entidades, o movimento sindical, a CUT, o Sem Terra, o movimento do Sem Teto, o movimento dos estudantes, o movimento das mulheres, LGBT, todo mundo tem que pensar o seguinte: se todo mundo se organizar e todo mundo tiver capacidade de fazer com que a gente eleja uma maioria de deputados comprometidas com algumas transformações, você não precisa fazer aliança. Você não precisa fazer aliança. Tá? O dado concreto é que você não pode correr o risco de ser eleito. Vamos pegar o meu exemplo. Quando a Dilma foi eleita, a gente já tinha 8 anos de experiência. Tá? Vamos pegar o meu exemplo. Eu fui eleito em 2002. Tá? Eu tive 91 deputados. Para ganhar, você nem precisa muito de aliança. A Dilma, em 2006, ela precisava de aliança política em 2010, porque ela precisava de tempo de televisão para ser conhecida e para mostrar as coisas que a gente tinha feito. Em 2014, a Dilma não precisava mais de aliança desse ponto de vista. Tá? Acontece que se você não faz aliança, as pessoas vão para o outro lado. Aí você tem todo mundo contra nós, aí dificulta muito. Tá? Então, o que eu quero dizer é que para ganhar, você não precisa fazer tanta aliança. Num caso como eu, sou mais conhecido do que nota velha de R$1. Sabe? Mas o dado concreto é o seguinte: se você ganhar e tiver 250, 300 deputados, 50 senadores, ótimo. Agora, se eu ganhar e tiver 10 senadores e 70 deputados, eu vou ficar o quê? Vou ficar refém, do Congresso Nacional. E aí você tem que procurar fazer alianças, mesmo que não seja um acordo definitivo, uma aliança programática, você tem que fazer acordos pontuais. Eu mandei uma medida provisória para regular os meios de comunicação. Tá? Alguém no governo tem que conversar com os deputados. Eu tenho que construir uma maioria para votar. E eu não posso conversar com o suplente, que não tem voto. Eu não posso conversar com o cara bom que não foi. Fulano de tal era bom. O Laércio é um cara fantástico, mas não foi eleito. Então eu não posso conversar com ele porque ele não tem voto. Sabe? Aí eu tenho um cara de direita, que eu não gosto, mas ele tem voto. Então eu preciso de alguém que tenha proximidade, que vai conversar para pedir um votinho dessa gente. Essa é uma hipótese, é a mais verdadeira. A mais sonhadora é o seguinte: eu tenho dito para vários setores que eu tenho conversado: gente, vamos estabelecer metas para a eleição. Quantos deputados o movimento sindical pode eleger a nível federal?
50? É bom, se for 50 seria ótimo. Nós temos quanto hoje? 3. O Movimento Sem Terra, que é um movimento excepcional, um movimento realmente muito forte, tem 3 deputados. A bancada ruralista, que a gente nem conhece, tem 240. E eles nem colocam que são ruralistas, são contadores, advogados, não sei das quantas e tal. Então, as mulheres são 52% da população. Como é que a gente vai construir uma narrativa para que as mulheres participem da vida política e sejam eleitas? Sabendo que tem mulher de direita, reacionária. Então é preciso que, além de você convencer a mulher a ser candidata, você tem que convencer o povo a votar nas progressistas. Tá? E aí é que começa a dificuldade. Que é um trabalho de longo prazo. Quando eu criei o PT, eu imaginei que todo trabalhador vota em trabalhador. Sabe? Então não é assim, não é que trabalhador vota em trabalhador, negro vota em negro, homossexual vota em homossexual, mulher vota em mulher. Não é assim. O voto não é automático, não é uma equação matemática. Sabe? O voto é um despertar da consciência política da sociedade. Então, eu estou convencido que a aliança política, ela continua necessária. Deixa eu lhe falar uma coisa para as pessoas entenderem. O Renan pode ter todos os defeitos, agora o Renan me ajudou a governar esse país. Tá? Se ele cometeu algum erro, e eu sou da opinião seguinte, é que todo mundo é inocente até prova o contrário. Olha, se eu quero para mim a inocência até prova o contrário, eu tenho que querer para os outros também. E o Renan me recebeu em Penedo, o Renan foi no título do doutor honoris causa, o filho dele foi junto, não vejo nenhum problema. Não vejo nenhum problema. Aqui em Pernambuco, eu não confundo a minha relação política com a minha relação pessoal. Se tem uma coisa que eu respeito, é a minha relação pessoal. Eu nunca rompi politicamente com uma pessoa para romper pessoalmente. Amizade é uma coisa, política é outra. Então, todo mundo aqui sabe da minha relação com o Eduardo Campos. Todo mundo sabe da minha relação com a família, desde o tempo do Arraiz. Olha, sabe, do tempo de Madalena. Eu quero manter essa relação independentemente do partido que eles forem, da posição política. Eu sou grato ao Sarney. É importante dizer, eu sou grato ao Sarney como presidente do Senado. Eu sou grato. Teve um tempo que as pessoas queriam que eu rompesse com o Sarney e eu ia ganhar de presente o Marconi Perillo. Ora, porra, sabe? Você vai deixar de ter um tubarãozinho manso para ter um tubarão novo mordendo até o pé, porra? Então, eu acho que você tem que medir essa decisão em cada momento. Você não precisa fazer um acordo definitivo, você pode fazer acordos pontuais em cima de cada projeto, sabe? E eu gostaria que a esquerda tivesse mais força, sabe? Que cada partido, que o PCdoB elegesse 50 deputados, 60 aqui, o PSOL elegesse 50, 60 aqui, o PSTU elegesse 50, 60 aqui, a esquerda do PMDB elegesse 80, eu queria, mas, meu caro, é o seguinte, quem vota é o eleitor. E quando o eleitor vota, nós temos que nos subordinar ao desejo das urnas. Sabe? A única coisa que eu peço é que nessa eleição de 2018 nós vamos ter que ser mais cuidadosos com o nosso discurso para melhor orientar a população para votar. Wagner? É porque a gente que está fazendo a transmissão, aí tem uma enxurrada de perguntas. Aí fica. É só uma para finalizar, para voltar à questão da comunicação, que é pequenininha, que é da Renata Miele, que é da FNDC, que é a coordenadora da FNDC. Ela pergunta: que política pública o senhor pretende implementar para conferir mais a diversidade e pluralidade das comunicações do país? Olha, eu estou pensando, veja, que nós vamos ter que fazer, se depender do PT, eu não sei como é que o PT está de finanças, mas eu acho que o PT não deveria esperar ganhar as eleições para fazer novas conferências. Eu acho que o PT deveria começar a fazer um processo de conferências logo, sabe? Conferência de comunicação, conferência de mulher, conferência de negro, conferência de índio, conferência de portador de deficiência, conferência de tudo, para a gente elaborar, sabe, uma proposta programática mais condizente com a realidade. Sabe? E se a gente fizer agora, a gente não vai ter a força que a gente tinha quando a gente estava no governo, que você tinha recursos para fazer as conferências. Mas eu acho que se a gente fizer, mesmo que menor em cada município,
sabe, depois nas capitais e depois nos estados, você pode fazer uma conferência, sabe, razoavelmente grande em Brasília e definir qual é a política que você quer para a comunicação no país. Débora? Bom, acho que a pergunta pode ser encaminhada para vocês dois. Nesse cenário que a gente prevê para 2018, né, o senhor falou do contexto de se construir uma candidatura, né, o Congresso que vai ser muito difícil mudar a cara dele, né, desse conservadorismo que tem avançado com pautas que miram diretamente em direitos humanos, né, a Anistia Internacional divulgou neste mês um mapeamento que tem 138 que ela visualiza projetos no Congresso e no Senado que atingem diretamente direitos humanos, né? Que promovem violações de direitos humanos, de tratados, conferências que o Brasil é signatário. E aí, nesse contexto, tem outras pautas que são estruturantes na sociedade brasileira e também de grupos que são a base da esquerda brasileira, né? A exemplo do movimento de mulheres, do povo negro, pautas, por exemplo, que não conseguiram chegar na centralidade do debate no Congresso Nacional, por exemplo. Né? A exemplo da discriminação do aborto com força, do genocídio do povo negro, que tem uma pauta forte da desmilitarização da polícia militar. Aqui em Pernambuco, a gente, para ter um exemplo, né, faz pouco mais de um ano, um jovem menino de 14 anos, ele foi executado por um policial militar no bairro quando ele brincava, porque a bicicleta dele esbarrou na moto. Não faz um mês, uma menina de 2 anos no mesmo bairro. Então, assim, há questões que são estruturais dos movimentos sociais, que são grande parte da população, que precisam ser levadas para esse centro de debate político, né? Numa candidatura de esquerda que represente, que traga essas pautas. Como é que vocês veem esses temas, né, como um exemplo para serem trazidos numa candidatura de esquerda também em 2018? Vamos deixar a Gleice falar. Muito bem. Então, na realidade, Débora, a gente está tendo um retrocesso muito grande, né? Acho que quando nós tivemos o golpe e a retirada da presidenta Dilma da presidência e assume um governo com as características que assumiu o governo Temer, a gente até dizia, de homens brancos e ricos, sem a diversidade do povo brasileiro, você está dando um recado para a sociedade, que passa a importar a partir de agora esse perfil de gente, né? Essa gente que está empoderada, o resto não importa. Então aquilo que estava latente na sociedade, que nós temos de preconceito, de raiva, começa a extrapolar. Então você vai para as redes sociais e fica abismado como que as pessoas têm coragem de manifestar o racismo, a misoginia, o machismo, e fazem isso de forma aberta, né? E pior do que isso, um Congresso que foi reeleito, né, a Câmara principalmente, que teve uma renovação maior, com um perfil altamente conservador. Nós temos deputado lá que não vai de terno e gravata, vai de farda militar. Eu sou da Polícia Militar, a gente até brinca, né, que tem a bancada da bala, do boi, da Bíblia, que é extremamente conservadora e que está recolocando essas pautas. E, para infelicidade, nós temos uma pessoa que hoje se coloca como até candidata a presidente que verbaliza isso, né? E a gente tem que conscientizar a sociedade que a intolerância, que o ódio não vai levar uma sociedade com harmonia e com melhores condições de relacionamento. Então nós precisamos fazer sim com que os negros tenham visibilidade, a população LGBT tenha visibilidade, as mulheres tenham visibilidade na política, e o PT tem tentado fazer isso, através dos seus setoriais, das suas secretarias. Nós estamos fazendo agora os encontros setoriais, né, de todas as organizações do PT que militam nesse processo, e acho que isso vai ajudar muito também a gente fazer esse debate, fazer um empoderamento desses setores para fazer o contraponto na sociedade. Débora, uma coisa que você precisa não repetir jamais, ou seja, dizer que é difícil reformar esse Congresso conservador, é fácil. A coisa mais fácil é reformar o Congresso. Basta que a gente convença as pessoas que acompanham, por exemplo, vocês, saberem todo santo dia que a mudança do Congresso Nacional, a mudança da política econômica, a mudança da política de comunicação, a mudança da política de educação, depende dele que está sentado no sofá assistindo vocês ou está no computador. Depende dele, veja. Porque o que é que nós precisamos tirar da cabeça das pessoas? A ideia de que a política não presta.
A quem interessa afirmar neste país todo santo dia que a política não presta? Aqueles que querem se apoderar da política no Brasil. Tá? Fora da política, Débora, é o fascismo, é o nazismo, é a anarquia. Fora da política, ou seja, não tem saída. Então, o que é que nós temos que dizer para os nossos companheiros e companheiras que estão nos assistindo aqui? É o seguinte, olha, a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. Primeiro. A segunda coisa é o seguinte, toda vez que você achar que o Lula não presta, que a Gleice não presta, que a Dilma não presta, que não sei quem não presta, ao invés de você desanimar, entre você na política, porra, seja candidato, cacete. Seja candidato, coloque a sua cara para consertar o país. A pessoa honesta que você procura, quem sabe não seja eu, quem sabe seja você. Agora, se você não tiver coragem de colocar a sua cara, meu caro, você vai ficar votando no bandido. Então eu acho que está na hora da gente começar a assumir responsabilidade pelo país que eu quero. Pelo país que eu quero construir para os meus netos, para os meus filhos. Sabe? E essa é da sua responsabilidade. E você tem que se preocupar agora que você é jovem. Porque se você não tiver coragem de brigar agora que você é jovem, meu caro, você não vai brigar quando tiver velho. Quando você casar, tiver 2 ou 3 filhos, tiver desempregado, você vai virar um bundão. Você não vai fazer grande coisa na vida, não. Então, é importante você ter a coragem enquanto você é novo. E quando a gente é novo, a gente tem que protestar, mas a gente tem que querer mudar. Porque é muito fácil protestar. Eu vou na rua, xingo alguém e vou para casa dormir. Não, é preciso a gente xingar, sabe? E a gente tornar o nosso xingamento realidade participando. Dizendo, eu quero consertar esse país, eu vou mudar esse país, eu quero ser candidato, eu quero construir um partido político, eu quero participar da vida política do país. É assim que a gente muda. Você sabe desde quando que eu estou nisso, meus companheiros? Eu tinha 23 anos de idade. Eu já estou com 71. Eu, na verdade, já deveria ter aposentado, ficar sentado numa mesinha com um monte de velho jogando dominó. Sabe, eu estou aqui porque eu acredito. Eu acredito que somente com muita luta, com muita briga, com muita teimosia é que a gente vai mudar esse país. E eu acredito, eu sinceramente, depois do que eu conheci nesse país, nos 12 anos que o PT governou o Brasil, eu não posso admitir a desgraceira que eles estão fazendo com o país. O processo de demolição. O país já está parecendo um coliseu, já, sabe? Está sendo demolido, destruído a cada dia. Quer dizer, como é que pode alguém dar um golpe dizendo que vai melhorar o país e depois está vendendo? Está vendendo. Eu quero saber qual é a mulher que casa com o cara, que ao invés de trabalhar quer vender a geladeira dela, quer vender a cama, quer vender o fogão, quer vender a roupa, o vestido de noiva. A trabalhar, porra. Então, se essa turma que está lá não tem responsabilidade com esse país, você tem que ter. Você que está aí acompanhando a gente tem que ter responsabilidade. Esse país é seu, esse país não é deles. Esse país também não é meu, não sou eu que tenho que brigar com essa voz de taquara rouca aqui, sabe? Você que é jovem, que tem força, que tem vontade, vamos à rua, meu filho. Vamos à rua, meu filho, lutar. Sabe? Porque senão a gente não conserta o país. Então é o seguinte, eu estou aqui com a Dilma, ela chegou agora aqui, ó, para brilhantar a nossa entrevista, sabe? É o seguinte, é preciso mais gente na rua. E não se preocupe não, sabe? Não se preocupe porque nós somos fracos hoje no Congresso Nacional. A gente pode ganhar nas próximas eleições, a gente pode ter uma maioria. Vai depender de você. Veja aqui em Pernambuco quem são os deputados. É essas pessoas que vocês querem ou você pode mudar? Como é que um trabalhador fica o ano inteiro xingando o patrão e no dia da eleição vota no patrão para ser deputado, para ser senador? Como é que você passa o ano inteiro falando mal de uma pessoa, aí quando você abre a urna, quem está eleito é a pessoa que você xingou? Algo está errado, meu filho. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Urna não é um depósito de ódio e nem de ignorância. Urna é um depósito de sonho e de inteligência. E é assim que a gente vai ter que trabalhar para ganhar as eleições de 2018. Laércio. Primeiro eu queria para os nossos ouvintes a presença aqui da ex-presidenta Dilma, nos honra aqui da sua presença aqui, não sabíamos que ia chegar, mas... Não é isso, não, da presidenta Dilma. Presidenta Dilma, claro.
Em exercício. Em exercício. Presidenta, se me permite fazer uma pergunta. Lógico. Agradecer aqui sua presença, nossos ouvintes da Rádio Universitária 99 FM, toda a associação aí das rádios comunitárias do Brasil todo. Temos aí um stream ao vivo, mais de 2.000 rádios comunitárias do Brasil. Primeiro, nesse engajamento seu agora na caravana, como é que vai ser esses próximos dias? E ouvir um pouco da senhora, que a senhora está vendo aí o cenário de 2018, essa reorganização das forças de esquerda no Brasil, para enfrentar mais essa batalha, uma batalha importante que vai ter, reorganização da esquerda para o enfrentamento da eleição do ano que vem. Bom dia, bom dia. Bom dia, primeiro, enfim, uma rádio comunitária e popular, né? Ou popular e comunitária. Enfim, eu acho que isso, e universitária, eu acho que é algo importante, porque é uma experiência concreta e que eu tenho certeza que vai dar resultado muito positivo para as consciências e para o que é o nosso desafio daqui para frente. Bom, eu estou vendo com muita preocupação. Eu acho que o golpe, ele não é um ato, ele não é o ato de impeachment que um belo dia eles deram um golpe. Nós sabemos as razões, nós sabemos o retrocesso que eles estão impondo, essa maluquice que é limitar por 20 anos o crescimento dos gastos em educação, a própria lei de terceirização e a chamada a chamada reforma trabalhista, que de reforma não tem nada, na verdade é uma destruição das relações de trabalho reguladas no Brasil, né? O reino da selvageria. A gente está vendo tudo isso ocorrer, faz parte, o objetivo é esse mesmo, enquadrar o Brasil econômica, social e geopoliticamente no neoliberalismo. Mas é um processo. Esse processo começou com o impeachment sem crime de responsabilidade, o início do golpe. Esse golpe tem desdobramentos. Eu acho que um dos desdobramentos desse golpe é, quando ele foi dado, ele, além de todas as coisas que vocês falaram aqui, ele cria um imenso desequilíbrio entre os poderes. Aí começa uma brigaiada geral. Briga o Ministério Público com o Judiciário, um juiz fala mal do procurador, o procurador fala mal do juiz. O Judiciário passa a ser algo extremamente politizado. Então, o juiz que vai julgar fala fora dos autos, antecipa, até sem ler a sentença, antecipa posições. Você tem toda sorte de absurdos praticados dentro do judiciário. Você tem toda sorte de absurdos praticados no parlamento, compra aberta de votos. Esse processo, ele tem também uma razão. Eles não têm um bom candidato para 2018. Como eles não têm um bom candidato para 2018, essa foi uma preocupação que começou antes do golpe. Eles hoje praticam algo que eu acho extremamente grave, que é a justiça do inimigo para cima do ex-presidente Lula, para o nosso presidente, sempre presidente Lula. Essa justiça do inimigo é destruir civilmente, como cidadão, moralmente, uma pessoa. Eles erraram de pessoa, tem um erro de pessoa, porque foram mexer com uma pessoa que não se considera destruída nem civil, nem moral, nem eticamente, porque não lhes dá a satisfação, nem a importância, nem a correção. Por quê? Porque é tão aberto a justiça do PowerPoint que um procurador é capaz de dizer que não tem provas, tem convicções. A gente volta à Idade Média. Não era necessário provas na Idade Média. Quem tinha convicção mais forte, ou seja, quem matava o outro num duelo, era o inocente. A mesma coisa se repete hoje. Então você tem um segundo momento do golpe, é tentar tirar a alternativa progressista popular deste país fora do jogo. Tem de tirar do jogo. Mas não basta só isso. Além de tirar do jogo, querem agora discutir o parlamentarismo mais uma terceira vez.
E além do parlamentarismo, querem um tal de distritão. O parlamentarismo é sempre uma saída conservadora em momentos de ruptura institucional. Foi assim com o Jânio e depois Jango, né, na transição. Foi assim depois da Constituinte de 88, que nós votamos por plebiscito se era monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, ganhou o presidencialismo. E, obviamente, é uma tentativa dos 100 votos de permanecer para além de 18. E, além disso, tem uma outra que é tentar nos varrer da face da terra, que é o distritão. Porque o distritão vai privilegiar quem? Quem tem dinheiro, quem tem poder. É óbvio que a gente, lá no final, a gente derrota o distritão. Acaba derrotando o distritão porque o povo não vai suportar uma representação absolutamente baseada no poder do dinheiro, da mídia, né, das oligarquias tradicionais. Então, eu acho que agora a gente tem de fazer isso que eu escutei o presidente Lula propondo, a gente tem de resistir. Mas não é nós aqui sentados nessa mesa. Quem tem de entrar nesse processo de resistência são os jovens, são todos os segmentos populares que estão contrários a isso e que estão percebendo a que esse golpe veio, para que ele foi feito, a quem ele beneficia. Está claro a quem. Esse negócio agora de querer, primeiro, de reduzir o Bolsa Família do jeito que estão reduzindo. Reduziram 1.200.000 famílias. E segundo, essa história que eu acho gravíssima, que é acabar com a redução de tarifa que nós, por razão de justiça, porque eles são engraçados. Quando é para cumprir contrato, que beneficia eles vão brigar até o fim para cumprir os contratos, vão fazer a maior confusão. Eu sou a favor de cumprir contrato. Tanto que sou que os contratos de concessão já pagos e vencidos, porque foram renovados, ou seja, eles foram concedidos, depois foram renovados, isso dá no mínimo 40 anos. Então você tem de pegar a parte, que é a amortização do investimento, é aquilo que foi investido, e tem de devolver, ela já está paga. Se você não devolver, é roubo. Você está tirando da população uma coisa que é dela. O que eles vão fazer? Eles vão fazer duas coisas. Não se iluda. A proposta é a seguinte. Primeiro, se você considerar que a tarifa é 150, tá? Das usinas não amortizadas, da usina amortizada está em torno de 40. Então, o que eles vão fazer? Eles vão voltar esses 110, que nós, por justiça, distribuímos como cotas para a população, para ela não pagar uma conta de luz elevada, vão pegar embolsar. Depois que embolsar, vão fazer o seguinte, botar dentro da Eletrobras. Mas é para beneficiar a Eletrobras? Não, é para poder vender, para poder ser atrativa esta venda para grupos empresariais internacionais. É isso. E aí, o que vai acontecer? Vão cobrar isso e uma outorga. O que vai acontecer? A conta de luz vai ficar estratosférica. Então, é isso que eles estão fazendo. Então, eu estou com essa proposta do presidente Lula. Nós precisamos de ter uma onda de resistência, sabe? Tipo assim, um tsunami de resistência. Não basta, assim, uma marezinha, não. Vai ter que ser uma onda, um tsunami de resistência. Agradecer, né, Paula? Está na hora, né? Então, a gente agradece imensamente ao presidente Lula, ao presidente Dilma e à senadora Gleisi Hoffmann pela entrevista. O programa Fora da Curva vai ficando por aqui e vamos acompanhar aí, né, as notícias da caravana, vamos acompanhando. Me permite uma interrupção rapidíssima, presidenta Dilma. Qual o plano da presidenta Dilma para 2018? Eu? Sim. Eu quero eleição direta para presidente, vou votar no Lula. Vou lá, boto meu foto na urna e eu gostei muito do que ele falou. A urna tem de estar cheia de sonho e esperança. Né? Então não é de ódio, não é disso. Então, sonho e esperança, boto lá eu voto na urna. Muito obrigada.
A gente agradece também a presença dos grupos de jornalismo independente, Laís Portela da Marco Zero Conteúdo, Débora Brito, do Terral Coletivo de Comunicação Popular e Wagner Souto, coordenador nacional de comunicação da Abraço. A produção de hoje foi realizada por Laís Portela com a colaboração das equipes do Fora da Curva, Marco Zero e do Núcleo de TV e Rádios Universitárias, trabalhos técnicos de Justino Passos, Naldo Silva e Chico Rocha. Fotografia de Inês Campeiro. Esta edição especial do dia 25 de agosto vai ser reprisada às 10 da noite e fica disponível nas nossas redes sociais. Voltamos com nova edição em nosso horário habitual às 11h30. Fora da Curva, o seu programa de jornalismo, crítica e diversidade. A gente fala o que a maioria cala. Bom dia. Pô, que legal. A gente fala.